Boa noite, boa noite. Boa noite. Vi que tem gente entrando. Ótimo. Beleza, ótimo. Obrigado. Bom, vamos esperar mais um pouquinho aqui para o pessoal entrar. E aí a gente já começa a aula de hoje. Eu vou tirar a máscara aqui. Embora esteja na escola, eu estou sozinho aqui na sala, tá? Então, eu vou tirar a máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Deixar aqui do ladinho. Dá mais uns 2 minutinhos para que o pessoal consiga entrar aqui e aí a gente já dá início, tá? Mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Ótimo. Deixa eu mandar o link lá no grupo. Caminhar para o pessoal. Aê, boa noite. Vi que tem gente chegando. Ótimo. Bom, só lembrando, é importante a gente destacar alguns pontos, tá? O workshop de cuidador, inicialmente, teve sim uma proposta mais voltada para pessoas que faziam, né, o curso de cuidador. Olha, o pessoal chegando. Ótimo. Olá, olá, pessoal. Bom, então, sim, inicialmente, o curso Workshop de Cuidador tinha uma proposta mais voltada para alunos do curso de cuidador. Entretanto, a gente viu a necessidade de abrir esse curso, né, também para alunos de outras áreas, tá? Então, alunos da farmácia, alunos de manutenção do celular, enfim, de assistente administrativo, alunos de outros cursos, tá? Então, esse workshop, embora receba o nome de workshop de cuidador, na prática, não é pensado, não é feito somente para alunos do curso de cuidador, tá? Também para alunos de outros cursos, da saúde e de outras áreas também, ok? Bom, eu vi que tem gente nova, isso é ótimo, uma excelente notícia, né? A gente tem pessoas novas aí na aula, é um prazer estar com vocês. Então, eu senti a necessidade de explicar, de falar para vocês que esse workshop é também para alunos de outras áreas, tá? Horário marcado, sempre às terças-feiras, das 17h40 até às 7, ou quase às 7, né? Porque a gente tem aula, mas... Oi, professor. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo. Tudo certo. Então, que bom. Então, essa é a ideia, e a gente tem sempre esse encontro marcado, às terças, das 17h40 às 19h, tá? Assuntos dos mais diversos, como, por exemplo, hoje a gente vai conversar de um assunto que não é muito discutido, mas é bastante vivenciado, principalmente
por uma galera aí que a gente vai conversar no decorrer da aula, né? Então, pessoas idosas que sofrem preconceito ou discriminação, enfim, por conta da idade. Isso tem um nome e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também mostrar como é possível que você e eu lutemos contra esse tipo de... Tá bom? Bom, eu peço a vocês, por gentileza, que coloquem o nome completo aqui ao lado, tá? Aqui no chat. Nome completo e a sua unidade, que é a unidade que você estuda. Se é de Rio Preto, coloca, sei lá, Maria da Silva Gomes, unidade São José do Rio Preto. João Sebastião Camargo, unidade Franca, e assim sucessivamente, tá bom? E a unidade. Isso é importante porque a gente as pessoas que estão presentes. Então, é importante que você Boa noite, professor Lucas. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo, é a Alexandra de Ribeirão, sua aluna. Oh, beleza. Olá, Alexandra. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Imagina. Bom, gente, então vamos lá. Na aula passada, nós discutimos sobre compulsão alimentar, tá? Compulsão alimentar. Nós vimos que compulsão alimentar é um outro tipo, é mais um tipo de compulsão, como, por exemplo, tem pessoas que têm compulsão por comprar, tá? Então, outras pessoas acumulam. Enfim, existem vários tipos de compulsão e um dos tipos que a gente tem é a compulsão alimentar, tá? E a gente viu que pessoas que têm compulsão alimentar, que sofrem desse transtorno, tendem a comer uma grande quantidade de alimentos, né? Tendem a ingerir uma grande quantidade de calorias diariamente, muito além do que elas precisam para conseguir sobreviver. Tá? Então, fazem a ingesta, e essa ingesta é exagerada, exacerbada. Muitas vezes, esses pacientes com compulsão alimentar nem mesmo sentem fome, mas comem por quê? Porque o comer exageradamente traz a esses pacientes uma sensação de bem-estar, tá? Ficam relaxados, ficam de bem com a vida. Isso porque comer muito, a gente mostrou toda uma questão biológica e faz com que as pessoas tenham essa sensação. Então, eles comem sempre muita comida para que se sintam bem, para que tenham esse retorno, esse bem-estar, essa sensação de estarem relaxados. Perfeito? Nós vimos, há tratamento, mas é muito difícil que uma pessoa veja a necessidade de se tratar. É um processo muito longo, tá? Que a gente precisa fazer o acompanhamento, né? E a gente tem que ter muita paciência e tem que procurar entender essas pessoas. Uma característica principal dessas pessoas seria comer muito, né? Além do que deve, e também perder o controle. Então, muitas vezes, pacientes com compulsão alimentar sentem que estão comendo demais, mas sentem que perderam o controle, mesmo assim continuam comendo. Beleza? Bom, então esse é um resuminho rápido da aula passada. E aí a gente passou algumas técnicas também. Você pode comer alguns alimentos, por exemplo, alimentos apimentados, alimentos azedos, por exemplo, também fazem com que você tenha uma sensação maior de saciedade, tá? Então, pessoas que comem alimentos mais azedos, por exemplo, tenham uma sensação de que a fome foi embora mais rapidamente e por isso, né, portanto, comem menos, tá? Bom, esse foi um rápido resumo da aula passada. Hoje nós vamos discutir sobre algumas crenças, tá? O título da aula é Crenças Imprecisas e também alguns estereótipos que a gente acaba replicando na população idosa. Então, é uma aula bem interessante. Vocês vão ver, talvez até mesmo vocês comentam coisas assim. Talvez vocês mesmos tenham crenças imprecisas ou até mesmo preconceituosas sobre idosos, tá? Muitas vezes, logicamente, né, gente? Sem pensar, inconscientemente. Beleza? Bom, eu só gostaria de
ela não vai mais participar do workshop, porque ela mudou o horário do curso e tudo mais, e ela mandou um abraço para vocês, tá? Abraço entregue. Acho que ela não está aqui hoje. Ela deve entrar depois, provavelmente. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui o vídeo de hoje. Na verdade, antes de tudo, eu vou cobrar honorários desse vídeo, desse artista, porque ele fica todo pomposo quando é vídeo. Você vai ver como é que ele está hoje. E vou avisar a esposa dele, hein? Ó, avisa porque mas a esposa dele é braba, hein? Ei, Ana. Ela é braba, velho, uma onça. Eu imagino, deve ser um doce. É verdade. Obrigado, Ana. Bom, então vamos ver quem que é esse cara aí que a Ana tá falando, aí, o camarada, nosso colega, muito curioso e sempre tem aí uma dúvida nova. Quase toda semana ele está aí na área fazendo perguntas para a gente ou expressando opiniões. Aqui ele não fez uma pergunta, ele compartilhou esse vídeo aqui com os amigos. Então, vamos ver se tem algo errado nesse tipo de pensamento dele aqui, tá? Na expressão dele aqui. Bom, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Só para dividir uma coisinha com vocês. Um dia desse eu estava no banco, olhei para trás assim e vi uma senhora atrás de mim na fila. Achei estranho, porque ela devia estar na fila de prioridade, né? Não na fila de gente normal. E aí, não bastasse, ela tinha cabelo roxo, estava de sainha, curtinha, all-star, fonão de ouvido, achei assim, muito pra frente, inclusive isso que ela falando que gostava de viajar, de beijar na boca, de sair, de namorar. E a academia, achei muito sobre Quando tem geral, se vocês conhecem essas aulinhas, a minha avó faz isso. Eu achei demais. Não é isso aí, ó. Acho que tem alguém... Pera, rapidinho já. Acho que tem alguém com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui. É a Genilza. É a Genilza? Genilza, por gentileza, se você conseguir desligar o áudio, por favor. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Aê, perfeito. Beleza. Bom, vamos lá, galera. Nosso camarada falou assim, ó, galera, deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Estava na fila do banco, de repente, olhei para trás e vi uma senhora. Oi, estou interrompendo a aula para dar um oi para vocês. E aí, Val? Estou aqui do lado da minha professora. Ah, é? É aqui, a professora Evelyn. Olá, tudo bem? Tudo bom, professora? Prazer. Não te conheço pessoalmente, olha lá. Pessoalmente, estou conhecendo pessoalmente agora. É verdade. Essa menina fala você demais, menino. Ei, ai. Ela tá mentindo de mim aí? Tá falando mentira de mim? Tá nada, tá falando verdade. Deixa eu saber aqui. Boa noite. Prazer, Priscila. Hoje é ritmo de música. Hoje a pessoa tá romântica, ó. Eu vou foto de uniforme e tudo. Aqui tá tudo animado. Eu falei assim, ó, que eu vou entrar na sua aula para interromper um pouquinho, para despedir da turma e falar com um prazer muito grande fazer parte. Entendeu? Obrigado, Val. E agora eu tô com a professora que fala nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse bate-canal. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, você está trazendo até o professor para aula. A Genilza aula também, olha que legal. Acabou de boa de marketing. Ó, o Elton, eu conheço um monte. A minha turminha gosta de assistir os workshops, eles adoram, viu? Oh, que bom, obrigado. A turma de Rio Preto manda bem. Oi? O nome dela é Evelyn, viu, Lucas? Evelyn? É. O meu nome é Jéssica. Eu também não estou no Tinder. O meu nome é Evelyn. Deixa eu dar aula de... Meu amigo, tudo de bom? Prazer, Evelyn. Prazer. Oi, Dariano. Boa noite, menina. Ô, Val. Tchau, professor. Fica com Deus. Obrigado, Val. Boa aula. Foi um prazer ter você com a gente também. Quando der, aparece por aí. Pode deixar. Quando eu voltar aqui, eu bato aí.
Tá bom. Obrigado, Val. Um beijo. Outro. Tchau. Vai com Deus. Obrigado. Amém. Você também. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Boa aula aí. Dá um beijo na Evelyn. Outro. Tchau. Bom, pessoal, perdão aí a Val relatando aí, né? Como eu falei, ela não vai mais fazer. Mas a vida é feita de oportunidades, né? Então, ela houve a necessidade de trocar o horário do curso. E aí a vida é assim, tá? Mas não tem problema não. A gente está gravando, a gente vai subir para o YouTube e ela pode ver em um outro momento. Bom, o que eu estava falando? O camarada lá, o nosso garoto aí, propaganda, ele falou assim, ó, eu estava na fila do banco, de repente eu olhei para trás e vi uma senhora, o cabelo roxo, acho que é roxo que ele falou, se não me engano, cabelo roxo, sainha, All-Star, fone. E pior ainda, nem estava na fila, fila de prioridade, mas que ele quis dizer preferencial, né? Ou seja, o que na cabeça dele, o que ele quis dizer? Que uma idosa, por estar assim, por exemplo, estar de fone, por estar de All-Star, por não estar na fila preferencial e tudo mais, era uma ofensa. Por quê? Por conta da idade dela. E aí, o que a gente vai discutir hoje tem tudo a ver com isso, tá? Existe um conceito que lida diretamente com isso, quando a gente tem um preconceito ou uma discriminação para um grupo de pessoas ou para uma pessoa específica só por conta da idade. O nome desse conceito é etarismo. Né, com E normal, etarismo, tá? Basicamente, etarismo é o preconceito contra pessoas simplesmente por conta da idade. Por exemplo, vamos falar, vou dar um exemplo, eu nem vou falar, vamos ver se alguém fala por mim. Essa aula a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai ter mais participação. Qual que é a ideia que a maioria das pessoas tem aí fora quando a gente fala de um adolescente? Quando a gente fala em adolescente, a maioria das pessoas pensam que é uma pessoa trabalhadora? Alguém consegue me ajudar? Não, eles têm até um preconceito para adolescente, eles chamam de aborrecente. Isso é um preconceito. Professor, mas é um preconceito isso, a gente não pode usar essa palavra. Isso. Mas quando você pensa em adolescente, você pensa em uma idade gostosa, né? Que não tem rebelde, mas gostosa. Não tem nem conta para pagar, né? E não tem preocupação nenhuma. É isso mesmo. Quem mais? Obrigado, Ana. Perfeito. Era a Adriana que ia falar? Ou alguém ia falar, parece que falou com a Ana? Eu mesmo. Oi. O que você ia falar, Adriana? Boa noite. Boa noite, professor. É mesmo. Geralmente os adolescentes, eles desse jeito mesmo que a Ana falou. Eles são recriminados, né, pela idade deles. São. É isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Você quer falar, Thaís? E também tem alguns que falam por ser mais novos, né? Aí fala assim, mas eles são mais ágeis ou eles fazem as coisas melhores do que as pessoas mais velhas. Isso mesmo. Perfeito, Thaís. Excelente pontapé. Então, vamos lá, Adriana, Thaís e Ana. Parabéns, é isso mesmo. Então, etarismo é um preconceito ou uma discriminação que a gente comete, infelizmente, por um grupo de pessoas ou por uma pessoa específica, simplesmente por conta da idade. Por exemplo, adolescentes são entendidos, não falo por todo mundo, pela maioria da população, majoritariamente, né? A grande parte da população brasileira acha, por exemplo, que adolescentes são preguiçosos, não gostam de trabalhar, sem vergonha, perdão pela expressão, ou que são, como a Ana muito bem colocou, aborrecentes, estressados, desobedientes, rebeldes, enfim, existem vários adjetivos negativos associados aos adolescentes por conta da idade. Todo adolescente é assim? Obviamente não. Pode até ter algum que realmente atenda
a essas necessidades, a esses adjetivos. Então, sim, pode ter adolescente que é difícil, que é desobediente, sei lá, que é preguiçoso, mas isso tem em toda a idade, né? Não só adolescente, sejamos sinceros. Mas é uma imagem negativa associada a essas pessoas simplesmente por conta da idade. Como a Thaís muito bem colocou, isso não se dá somente para adolescentes, tá? Pessoas mais velhas, por exemplo, também sofrem discriminação, também sofrem preconceito e tem uma imagem negativa, adjetivos negativos associados a elas, né, simplesmente por conta da idade. Então, por exemplo, deixa eu só fazer uma observação. Não só adolescentes, não só idosos. Vou dar um exemplo aqui legal. Imagina, uma empresa divulga uma vaga para ser líder, sei lá, para ser diretor de uma empresa, tá? O diretor saiu, daí tem uma vaga, e de repente a empresa começa a receber currículos. De repente, um dos candidatos é um jovem. Ele atende a todos os requisitos, tem um currículo bom, sei lá, tem uma boa faculdade, tem pós-graduação, tem tudo. Tudo que é necessário para a vaga, esse jovem atende. Mas, estranhamente, ele não passa na vaga. E aí ele acha estranho, vai perguntar, questionar o pessoal do RH qual foi o motivo, e aí a equipe do RH retorna dizendo que ele, infelizmente, é muito novo para o cargo. Conseguem perceber? Às vezes, isso também se dá não só para adolescentes, não só para idosos, mas pessoas, por exemplo, para nós, jovens, como eu, por exemplo, sei lá, 25, 30 anos, que podem ser taxados como não têm experiência ou que não têm idade suficiente para assumir alguns cargos, tá? Voltando aos idosos. Não é difícil, não é raro, por exemplo, ouvirmos algumas crenças, algumas falas, né, e eu já falei, muitas pessoas da nossa população acabam falando isso, tendo algumas impressões. Todo idoso, alguém já ouviu falar que todo idoso é caduco? Eu Esquecido. já. Oi? Já. Professor. Todo idoso, caduco, esquecido, improdutivo, não namora. Não sabe o que está falando. Que é? Perdão? Não sabe o que está falando. Não sabe. Isso, Antônia, isso mesmo. Não sabe o que está falando, não pode trabalhar, ou não pode, tipo assim, não pode namorar, não pode ter uma vida ativa, nada. Não pode nada. Ranzinza, rabugento, chato, clica, sistemático. Já ouviram tudo isso? Já. Eles são discriminados, né, professor? Eles são tratados como um zero à esquerda. Um zero à esquerda. É isso aí, Adriano. É isso mesmo. Será que isso é verdade, pessoal? Não. Não. Infelizmente, a gente não tem tempo para que eu mostre para vocês o porquê que isso é mentira. Mas, logicamente, eu separei vários links de vídeos para vocês e eu vou passar quando a aula terminar, mostrando que é mentira. Tem idosos, por exemplo, que correm maratona. Quem aqui já ouviu falar que idoso não aguenta nada? Não aguenta nem andar direito? Todo idoso é lento, todo idoso é fraco, não tem saúde, é mentira. E tem idosos que correm maratona. Tem idosos que fazem calistenia, que é um exercício bem pesado, que a gente faz barra, movimentos com o peso do corpo. Tem idosos que trabalham ainda. Por que todo idoso tem que ficar em casa necessariamente e não pode ser produtivo no trabalho? Isso é tudo conversa. Tem idosos que moram em repúblicas. Em Santos, por exemplo, tem república específica de idosos. Tem idosos que namoram, idosos que vão em festas, que vão em balada, que vão, enfim. Conseguem perceber? Há uma imagem negativa atrelada, associada a essas pessoas, simplesmente por conta da idade. É um erro. São crenças que, na prática, não são verdadeiras, mas que grande parte da população acaba replicando, reproduzindo essas crenças e esses preconceitos contra essa população, única e exclusivamente por conta da idade. Tá? Bom,
Fiz essa parte introdutória. Eu gostaria de mostrar para vocês, rapidinho, por que é importante a gente conversar sobre essas coisas, sobre esse assunto, né, que são essas crenças, a gente chama de etarismo. Bom, pasmem, fiquem aí perplexos. Bom, alguns dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 13% da população brasileira tem mais de 60 anos. 13%, mais de 60 anos. Ou seja, você tem 100 pessoas, em média, 13 dessas pessoas são idosas. Tem alguém chamando? Acho que não, né? Acho que não. Bom, 13% das pessoas do Brasil são idosas, né? Tem mais de 60 anos. E agora, olha só, olha isso aqui que chocante. Existem estimativas ou projeções que apontam que em 2031, gente, 2031, daqui 10 anos, em 2031, algumas projeções apontam que haverá mais idosos que crianças e adolescentes. Novamente, em 2031, existem projeções que mostram que haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. Logicamente, isso acontece por conta de muitas coisas, enfim, uma menor quantidade de crianças nascendo, uma menor quantidade de mulheres ficando grávidas, enfim, existe várias justificativas para isso. Mas o que eu quero que vocês entendam cada vez mais o Brasil, não só o Brasil, né? Isso se dá em nível internacional, mas o Brasil está envelhecendo. O Brasil envelhece, as pessoas envelhecem. 2031, mais idosos do que crianças e adolescentes. Em 2042, essa população, ou seja, né, pessoas idosas, aproximadamente 57 milhões de brasileiros. É muita coisa. Então, nós precisamos... por que eu falei para vocês esses dados? Você pode pensar, professor, mas não tem nada a ver. O que eu tenho a ver com isso? Com o IBGE, com estatística? Tem tudo a ver. O Brasil envelhece, as pessoas envelhecem, e nós estamos lidando cada vez mais com pessoas idosas. E por isso, precisamos entender o contexto... Só um momentinho, professor. Oi? Professor, nós temos que pensar que nós nos relacionamos com pessoas ou novas, ou jovens, ou mais velhas. Então, por isso é importante que eu saiba esse tipo de informação, porque isso vai me ajudar. Eu também vou ficar velha, né? Isso, por que não? Eu ia chegar lá, mas vamos... Desculpa, professor. Não, é isso aí. Não, porque isso que você falou, eu vou falar, né? Eu vou reforçar, isso é muito importante. Já vou aproveitar a sua deixa. Professor, o áudio está horrível, está falhando o tempo inteiro. Alguém consegue me ouvir? Quem foi? A Raquel? Tá ruim, Isso. Raquel? Tá cortando muito. Tá ruim para vocês também, pessoal? Não, para mim tá perfeito. Oi? Só para ela. Para mim também tá ótimo. Então, talvez, provavelmente, meninas, é a internet de vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho mais brando, mais calmo, e aí acho que vai ficar melhor para entender, tá bom? Mas obrigado pelo retorno. Tá? Bom, vamos lá. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas... Vou falar assim mais devagar, tá? Vocês sabem que muitas vezes as pessoas repetem esse tipo de informação, esse tipo de pensamento, que idoso não presta, que idoso é rabugento, é chato, sistemático, fraco, improdutivo, inativo, enfim, que não pode isso ou aquilo, ou que é só isso ou aquilo. Por quê? Hoje, muitas pessoas, eu não vou falar todo mundo, tem medo de envelhecer. Parece que envelhecer é algo, ou algo é uma maldição. Envelhecer é uma maldição. Não entendem que, na verdade, envelhecer faz parte de todo e qualquer ser vivo. Até as árvores envelhecem, as células envelhecem, o cachorro envelhece, a tartaruga dura 200 anos, mas ela também envelhece. Todo ser vivo envelhece. Então, vejam,
o problema não está em envelhecer, pois o processo de envelhecimento é algo normal. Todo mundo está passando pelo processo, né? Como eu falei, existem discussões, tem gente que acredita que envelhecimento é só quando a gente nasce. Começou a nascer, começa a envelhecer. Outros acreditam que o envelhecimento acontece desde o momento em que você tem a fecundação. De uma forma ou de outra, nós envelhecemos. Então, todo mundo já está em processo de envelhecimento. O que não significa que todo mundo vai chegar na velhice, né? Infelizmente, algumas pessoas morrem antes. Então, morrem em acidente de carro, morrem por doenças, ou nem chegam a nascer vivas, ou morrem quando crianças. Enfim, algumas pessoas não têm realmente a oportunidade de chegar à velhice. Mas, em tese, a não ser que você morra antes, você vai chegar na velhice. Consegue entender? Então, nós precisamos inverter a chavinha. Peço perdão pela expressão. Desculpa. Olhar o envelhecimento ou a velhice como algo belo. Eu até tive contato com um vídeo que uma autora fala que é uma paisagem. Então, quando criança, a gente tem uma paisagem, quando adolescente outra, quando é jovem, quando é adulto, e a velhice é só mais uma paisagem. É só mais uma fase da vida que todos nós vamos passar, a não ser que aconteça algo nesse... Tá? Acontece porque hoje se tem muito... o culto ao belo. E quando a gente fala belo aqui, o belo significa um corpo esbelto, sei lá, um corpo magrinho, um corpo sarado, um corpo que não tem rugas, um corpo que tem a barriga tanquinho, sei lá, o cabelo que não precisa pintar. Conseguem perceber? Muitas vezes, os idosos sofrem preconceito, porque o tempo passa, o nosso corpo muda. Não necessariamente, normalmente, né, a gente sim vai perdendo massa e o corpo vai passando por transformações e as pessoas não querem envelhecer porque, em tese, o corpo vai ficar feio. Tá? Então, o culto à beleza, ou o que se chama de beleza hoje em dia, é um problema e é uma das causas das justificativas que levam essas pessoas a entender alguém idoso como alguém que é improdutivo. Jamais, o idoso não pode trabalhar. Já deu o tempo dele. Ou, por exemplo, o idoso não pode namorar. Inclusive, tem pessoas, eu discuti isso na sala, tem uma turma que eu dou aula, de sábado, que a gente vira e mexe, acaba. Muitas pessoas, muitos filhos, por exemplo, a mãe de um filho perdeu o marido. Aí ela ficou viúva, foi morar com o filho. E ela já tem lá, sei lá, os seus 70 anos. Essa mãe, muitas vezes, quando ela começa a namorar alguém, ela pode ser mal interpretada. Inclusive, muitas pessoas já podem entendê-la como desculpa da expressão, alguém que é sem vergonha. Mas, na verdade, ela não é sem vergonha. Ela está viúva. Ela tem todo ela é normal. Ela é uma pessoa normal. Ela tem todo o direito de poder namorar. Por que é que ela não pode namorar alguém? Porque, sei lá, por que ela não pode sair e tudo mais? Tá? Então, assim, vejam, inclusive a família fala, não, mãe, por que a senhora vai viajar? Por que vai arrumar um namorado? Por quê? E são muitos questionamentos, entendem? Por que vai pintar o cabelo de rosa? Eu tô falando de rosa, tá? Mas é porque tem idosos que eu já vi, e quando eu vi, eu fiquei chocado, né? E eu falei, nossa, que legal, achei muito diferente. Acontece, e aí a gente tem que tentar cortar essas crenças. Por isso, eu trouxe aqui para a gente algumas frases. Ah, meu Deus! E a gente vai discutindo essas frases. Vamos ver se vocês conseguem entender, por exemplo, onde é que está o preconceito, ou se tem algum preconceito nessas frases. Antes de tudo, eu queria dar uma dica para você que me ouve. Seja você um adolescente, um jovem, sei lá, um idoso,
meia-idade, 45 anos, por exemplo, enfim, quero dar uma dica para você. Do fundo do coração, conselho do professor Lucas. Você pode tudo, tá? Aproveita a sua idade. Viva da melhor forma possível. Viva de forma intensa. Lógico, dentro, né, das suas possibilidades e tudo mais, mas viva intensamente. Você pode tudo. Abrace a sua idade e não a veja como um problema, como um sinônimo de peso, fardo ou de impossibilidade, tá? Logicamente, a não ser que o bom senso peça para você não fazer, né? Aí, lógico que você não tem que fazer. Desde que você não prejudique as pessoas ou que você contrarie os seus desejos, faça. Você pode, você tem direito, tá bom? Aproveite a etapa da vida que você se encontra, seja a velhice, a juventude, adolescência, meia-idade, sei lá, seja você uma criança, tá? Aproveite. Bom, vamos lá. Vamos falar algumas frases. Então, agora a gente vai comentar algumas frases e eu peço que vocês vão me ajudando, tá? Hoje é mais participativo nesse sentido. Bom, todo velho é esquecido. Verdade? Alguém consegue me ajudar? Nem sempre, professor. Nem sempre. Quem falou? Eu, Adriane. É isso mesmo, Adriano. Por que nem sempre? Porque tem família que, sim, despreza, né? Coloca os pais no asilo e nem vão visitar. Agora, tem família que cuida dele até na última hora. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. E assim, pode ser Adriano, pode ser outra pessoa, tá? Todo idoso é esquecido no sentido de ser caduco, de esquecer as coisas? Tipo assim, tem problema de memória? Não, aí né? só se ele tiver problema com Alzheimer, né? Aí é diferente, eu acho que é uma situação, ele é doente, ele tem uma doença, tadinho, né? Então, isso afeta, mas caso contrário... Caso contrário, não. Isso aí. Não. Então, assim, ó, então vamos lá. Excelente, Ana. Nós estamos passando por um processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento tem 2 desfechos possíveis. Você pode chegar na velhice por conta de um envelhecimento saudável e também pode passar por um envelhecimento patológico. No saudável, você vai ter perdas, com certeza. Talvez você não vai ser tão ágil quanto antes, pode ser. Talvez a sua memória não seja tão boa, mas essas perdas do envelhecimento saudável não influenciam na sua vida diária, tá? Ou seja, esquecer o fogão ligado uma vez no ano, acontece com jovens também. Falei para vocês, esses dias eu caçando a garrafa de café, quando fui ver, deixa a garrafa de café dentro da geladeira. Ai, meu Deus. Eu tenho Alzheimer? Não, não tenho Alzheimer. Aconteceu, é um acidente. Pode ser cansaço também. Pode ser cansaço, pode ser estresse, preocupação. Entendem? Então, no processo de envelhecimento saudável, nós também temos perdas, temos alterações, mudanças. E de vez em quando a gente vai esquecer, não vai ter aquele fôlego como quando era jovem, criança, adolescente. Esse é o saudável. Existe um envelhecimento patológico. Aí muda. Existem doenças presentes e essas doenças incapacitam as pessoas. Essas doenças trazem prejuízos para a vida diária do idoso. Por exemplo, a Ana falou, ou, né, de certa forma ela falou, o Alzheimer. O Alzheimer pode fazer com que o idoso, assim, não se lembre, inclusive, do cachorro, da casa, nem do nome dele. Aí sim, nesse caso, o idoso que tem Alzheimer, provavelmente, isso faz parte da doença, vai ter problemas de memória. Se esse idoso, entretanto, não passa por um processo de envelhecimento patológico, se o envelhecimento dele é saudável, ele não é esquecido, tá? É errado a gente dizer que todo idoso é esquecido. É mentira. A não ser que esse idoso tenha uma doença que acometa a memória, ele não pode ser taxado de esquecido porque esqueceu 1 ou 2 vezes alguma coisa, tá? Perfeito? Vamos para outra.
Professor, Outra só frase. ressalta. De repente, tá lá em família e tal, aí o filho lança essa frase: ó, a mamãe tá velha, é assim mesmo. Por exemplo, a mamãe, no caso a mãe deles, né, dos filhos, os movimentos dela estão acontecendo de forma muito lenta, algo fora do normal. E as pessoas, muitas pessoas, tendem a associar isso à velhice. Na verdade, a velhice, né, enfim, estar ou ser idoso, não tem necessariamente a obrigação de fazer com que a pessoa fique lenta. Essa lentificação exagerada, que parece que a pessoa está em câmera lenta, com certeza, é um sintoma de alguma doença, por exemplo, Parkinson, tá? Então, não adianta, mas a mamãe tá velha, é assim mesmo. A mamãe tá velha, ela é lenta, faz parte ser lenta. Faz parte a mamãe fazer xixi na cama, ela é lenta, desculpa, ela é velhinha, coitada. É a idade faz ela fazer xixi na cama. A idade faz ela coisas, fica caduca, é a idade, a mamãe tá velhinha. Não é, tá? Então, não. No processo saudável, a gente não tem esse tipo de acontecimento, tá? Então, não é idade, tá? Lógico, pode ser idade, pode ser um envelhecimento patológico, e aí é uma doença. E aí a gente tem que ver o que é e tratar e tudo mais, tá? Então, mais uma frase que a gente tem que jogar por terra. E essa aqui vai dar bafafá. Ai, a casa vai cair agora. Olha só. Quem aqui já ouviu? Oi, professor. Alguém falou? Sofia. Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo bem? Bem, também. Tudo bom? Eu posso dizer o seguinte, que apesar dos pesares deles serem idosos, pelo tempo de vida deles, eles têm muito a nos ensinar. Perfeito. Eu até hoje, mesmo com meu pai na situação que ele anda, que você sabe, ele Sim. ensina muita coisa quando ele está no seu juízo perfeito. Ele dá muito conselho, ajuda muito. Olha, que legal, Sofia. Obrigado. Bom, é isso mesmo. Professor. Gancho da Sofia. Eu pego o gancho da Thaís, gancho da Ana, da Adriana e da Sofia. Vamos lá, assim que é bom que a aula fica rica. Vamos lá. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem com idosos. Logicamente, não só idosos, né, gente? Mas a gente está falando de idosos, então eu vou falar deles especificamente. Essas pessoas têm uma riqueza que está além do dinheiro, tá? Porque elas têm um recurso que nós jovens procuramos muito, chamado tempo. Sabedoria, experiência, sabem por onde não caminhar. Se você escuta um idoso, se você toma conselho de idoso, provavelmente você vai quebrar menos a cara. Ou nem vai quebrar, dependendo da situação. Tá? Então, entendam. Os idosos, eu vou até usar uma analogia, são uma fonte de sabedoria e a gente precisa dar essa oportunidade para eles. Passar a olhar os idosos como pessoas que, sim, podem contribuir. Inclusive, podem ser nossos conselheiros. Tá bom? Então, é uma oportunidade gigantesca. Vem cá. Pessoal, Virlaine, oi, pessoal. Nossa diretora. Estou gostando de ver, viu? Vocês empenhados aí. Continue assim, viu? Um abração. Tchau. Outro para você. Beijo. Então, o que acontece? Nós temos nesses idosos, ou deveríamos ter neles, uma fonte de inspiração, uma fonte de conselho. Então, excelente toque, Sofia, é isso mesmo. É um erro nosso pensar que quando a gente está com o idoso, eu cuido da mamãe, cuido do papai, e só eu que ajudo. Não, na verdade, você também é ajudado. Em algum momento você vai receber um conselho, com certeza, que pode, inclusive, mudar a sua vida, tá bom? Bom, vamos lá. Outra frase. E agora essa aqui é uma bomba, hein? Vê se alguém já escutou isso. Os idosos são um peso para a economia. Alguém já ouviu falar isso? Eu acho isso um absurdo. Já ouvi muito.
Você acha, Ana? Por que você acha? É certo, eu também acho. A gente trabalha a vida toda. O idoso trabalhou, contribuiu para o país, contribuiu para a sociedade, contribuiu para a sua família. E aí, quando ele para de trabalhar por causa do tempo, de tanto tempo, ele também tem que ter um período de lazer, de bonança, né? Aí ele é um empecilho, ele é um peso. Eu não acho justo isso. Concordo. É isso mesmo. Perfeito. Mais alguém? Perfeito, Ana. Perfeito. Mais Professora, alguém? a Raquel estava querendo falar várias vezes aí, acho que o senhor não ouviu. Nossa, eu não desculpa, sei se ainda Raquel. quer falar. Nossa, cadê ela? Meu Deus. Ô, Raquel, desculpa, eu não juro que eu não te ouvi. Cadê você? Pode falar. Estava até desistindo já. Ô, Raquel, quando for assim, você já tem, entra... assim, 2 casos. Faz igual a Val. Tem 2 casos, perdão, assim. Eu tenho um caso de uma senhora que mora aqui comigo, a dona da minha casa, ela tem mal de Alzheimer também. Mas por ela sofrer dessa doença, eu, assim, admiro muito a inteligência dessa mulher. Ela é muito inteligente para quem sofre de Alzheimer, né? Ah, é? Ela não é tão esquecida, assim, como dizem da doença, né? Sim. Ela é muito inteligente. E eu tive um patrão agora recentemente que ele tem mal de Parkinson. Geralmente as pessoas não conseguem nem ficar em pé, né? Sim. Eu aprendi muito com ele nesse tempo. Ele faz de tudo que você imaginar. Ele dirige, ele vai para o supermercado fazer compra, faz tudo sozinho. Olha só. É um expert na cozinha, é super habilidoso, sabe? Então, acho assim que ainda tem muito preconceito, né, com esse tipo de doença. Sim. Mas são as pessoas assim com quem eu aprendi muito ultimamente, são as pessoas com Alzheimer, com Parkinson, são... Sim. Acho que tem muito Perfeito, preconceito. Raquel. Nossa, que relato. Muito bom. Professor, a gente tem uma tendência... Obrigado, tá? A gente tem uma tendência, Raquel... Oi? Só falando dessa frase que você falou por último, né, que os idosos são um peso para a economia. Sim. Engraçado que eu li uma reportagem que quando começou a pandemia, eu não sei se alguém viu da turma aqui essa reportagem, que falou assim que quando começou esse vírus a circular lá do outro lado, aí começou a se espalhar, houve, não sei se é verdade ou não, mas falou assim que era para acabar com um pouco das pessoas idosas. Olha que coisa. Eu já escutei esse boato também. Eu já escutei também, Ou seja, qual que é a ideia? Eu não sei se isso é verdade, né? Assim, a gente não tem dados concretos. Mas, assim, qual que era a ideia de quem divulgou isso aí? É isso aí mesmo, Thaís. Bom, como são um peso, já não são produtivos e os mais novos têm que bancar. A ideia de quem falou isso, né, seria, então, vamos dizimar, que a gente vai aliviar o peso, vai tirar o fardo. Errado. Muito errado, tá? É isso mesmo, Thaís e Ana, eu já vou... O único que tem direito de tirar a vida é Deus. Não é o ser humano tirar a vida do outro. É verdade. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. Por quê? As pessoas têm é difícil falar disso, né? Mas, assim, a ideia é, puxa, os idosos são um peso, porque eu vou ter que trabalhar para sustentar e não sei o quê, por conta da aposentadoria e tudo mais. Gente, a Ana falou, na verdade, os idosos também contribuíram. Eles também trabalharam, sei lá, 40, 50, 60 anos. Então, assim, não são pessoas que a gente vai sustentar. Mas essa ideia de sustentar idosos, no sentido pejorativo, né? Tem um sentido positivo sustentar. Quando a gente vai, ajuda os pais, ajuda as mães, enfim. Mas no sentido negativo, sustentar como se fosse um peso, algo que está desabando sobre a gente tem que segurar. Alguns economistas, infelizmente, divulgam isso mesmo, tá? E aí eu não vou entrar no mérito, quem fala, quem não fala, mas não são... Professor. Eles contribuíram... Professor. Oi, professor. Pode falar, pode falar. Tem família que é sustentada por um idoso com a sua pequena aposentadoria até nos dias de hoje, né? Perfeito. Tem filhos que aproveitam da boa vontade do pai ou da mãe, até batem nesses coitados para poder tomar o dinheiro deles.
Só ressaltando, professor, Aham. graças a esses idosos, a gente tem acesso a muitas coisas hoje, né? Se não fosse por eles, alguns anos atrás, a gente teria acesso a muita coisa, muita facilidade, né? Concordo. E, tipo assim, falando que eles se tornam um peso pra gente, que a gente tem que sustentar depois de velho, a gente não faz mais que nossa obrigação, porque eles nos sustentou durante muitos anos, né? Ô, Raquel, se for para ver a verdade nua e crua é essa, sentar? né? Então vamos. Bom, é isso. Bom, Então Raquel, vamos sentar um pouquinho para tirar a máquina. É isso mesmo. A gente tem... Pois você dorme. Só para tirar a máquina. Bom, é isso mesmo. A gente tem que parar de entender e olhar para eles assim. O que a Raquel falou é perfeito. Por quê? Normalmente, a gente tem uma tendência que é muito errada de colocar todos os pacientes que têm a mesma doença na mesma caixinha. Vou dar um exemplo. Todo depressivo não dorme. Desculpa, todo depressivo dorme muito. Mentira. Tem depressivos que não dormem. Apresentam insônia. Todo depressivo não come. Não, tem depressivo que come demais. Tá? Então, assim, nós também temos, inclusive, esse triste hábito de colocar todo na mesma. Professor, ficou mudo o seu áudio, não estou ouvindo. Em cada pessoa vai depender muito de, por exemplo, do estilo de vida, depende da genética, depende também de poder aquisitivo, né, dos recursos que essa pessoa tem, enfim, e por aí vai, tá? Excelente, meninas. Então, não, idosos não são um peso para a economia. Com certeza não. Definitivamente não. Bom, outra questão. A mamãe não conseguiu hoje, ela estava andando, de repente ela caiu, estava andando, caiu na cozinha. Aí o filho, um dos filhos, fala assim, é assim mesmo, todo idoso é fraco, não consegue se sustentar. Não é verdade, não é verdade, tá? Tem algo errado. E aí pode ser uma desidratação, pode ser algum problema que, sei lá, ela pode ter sofrido uma fratura, pode ser osteoporose, várias outras questões, mas não é normal, tá? Deixa eu ver se eu acho uma foto. Eu vou conversando com vocês, eu vou ver se eu acho uma foto aqui. Eu vou deixar esse link do vídeo para vocês verem que não é mentira, é verdade mesmo. É um idoso que faz calistenia. Professor, o seu áudio está cortando, viu? Professor, nós não estamos te ouvindo. Consegue, né? Olha só. Será que esse idoso aqui que eu estou mostrando é fraco? Olha o que ele está fazendo aqui. Não é. Olha esse outro idoso aqui. Olha o shape dele, né, que a gente fala, né? Olha o corpo dele. É fraquinho, meninas? Não. Não é. Olha esse. Enfim, aí tem idosas também, né? Tem idosas, eu não sei se tem idosas que praticam calistenia, mas tem idosas da academia, que são idosas também que têm um corpo... aí, ó. Ó, tá aí ela, ó. Fazendo academia e tudo mais, ó. Pegando peso, tá? Então, não. Ser idoso não é sinônimo de ser frágil. Idosos também fazem ou têm força, né, suficiente, lógico, vai depender de cada caso, depende se a pessoa tem uma doença e tudo mais, mas idosos também podem ser pessoas fortes. Olha essa aí, ó. Aí, ó. Professor, eu posso falar? Pode, eu só não sei quem está falando, porque não tô, mas pode falar sim. Quem que é a Genilza. Oi, tudo bem? Boa Genilza. Noite. Tudo bom? Ô, professor, a partir de que idade se torna idoso? 60 anos ou mais no Brasil, tá?
Então, por exemplo, a Maria tem 60 anos ou mais, ela é idosa, no Brasil. Em outras partes do mundo, a Maria precisaria ter 65 ou mais. Beleza? Então, no Brasil, 60 ou mais. Fora do Brasil, em algumas regiões, por exemplo, Europa, 65 ou mais. Tá? É uma pergunta muito... Porque o meu namorado tem 68 anos. Então, ele é idoso. E ele é muito ativo. Ele é muito ativo e trabalha e tem uma vida... Ele tem mais energia e disposição do que eu, que é quase 30 anos mais velho que eu. E ele é ativo? É ativão? Ativo? Sim, naquela hora que você pediu para eu desligar o áudio, eu não tinha percebido. Ele estava aqui enchendo meu... Eu estava expulsando ele para mim assistir a aula. Porque ele perturba, ele tem muita energia. Que beleza. Ele fala que eu estou morto. Obrigada, professor. Imagina. É curioso, né? Genilson, esse foi engraçado. Eu quero compartilhar para vocês, já aproveitando a gente está falando de físico, né? Eu já comentei. Tem um idoso que eu conheci em São Carlos, em 2017, quando eu fazia faculdade. Ele corria 3 vezes na semana, 45 minutos sem parar. Então, segunda, quarta e sexta, ele corria 45 minutos, sem parar. E, cara, a disposição do cara era fenomenal. Tanto a disposição intelectual, era muito inteligente, era um japonês, foi matemático. Ele, inclusive, fez os cálculos do metrô de São Paulo. Então, eu acho que foi a Raquel que falou, né, que a gente deve muita coisa a eles e tal. Acho que a Ana também falou, a Sofia. Sim, por exemplo... Especificamente nesse idoso que eu conheci em São Carlos, ele ajudou a fazer cálculos do metrô de São Paulo. Então, um cara que realmente contribuiu de forma muito significativa para São Paulo, por exemplo, e era um cara muito disposto, uma saúde intelectual e física e psicológica e até mesmo social fantástica, tá? Então, realmente, muitos idosos têm muita disposição. Tanto é, por exemplo, que aposentados escolhem trabalhar. Alguém já ouviu? Vai, mais uma. Obrigado pela sua deixa, viu? Já vou aproveitar, inclusive. Alguém já ouviu falar? Nossa, mas o papai é aposentado. Por que ele não sossegue em casa? Por que ele não fica parado em casa? Já é aposentado. Como é o que estão falando para mim. Por que eu não paro quieta? Porque você é aposentada, Ana? Sou, eu tenho 61 anos. Aí, ó. Professor. Se eles param... Oi? Não ouvi, desculpa, não estou conseguindo te ouvir, Sofia. Liga o áudio, por favor. Ou será que foi no meu só que deu pau? Não, está mexendo. Sofia, não consigo. Eu tenho o caso aqui da minha mãe, ela não conseguiu aposentar, mas ela já tem 62 anos. Tem problemas, já está com problemas de saúde, mas ela não consegue ficar em casa parada. A gente briga com ela, sempre arrumando faxina, coisa para fazer. Porque, assim, muitos deles, se ficar sem trabalhar, parece que está tirando tudo deles, né? A vida foi trabalhar. Você sabe, Raquel... Eles ficam doentes se parar de trabalhar. Vocês sabiam que, muitas vezes, inclusive tem estudiosos estudando isso, tá? Pesquisando sobre isso. O deixar de trabalhar é prejudicial para alguns idosos? É prejudicial socialmente, porque às vezes tipo assim, o cara tinha um amigo lá no trabalho de 40 anos, que ele via todo dia. Há 40 anos ele está na firma, para ele é importante, é de lá que ele tira o sustento da família, mesmo aposentado. Enfim, é importante para o social, é importante para o psicológico. Ele se sente útil. Caramba, eu sustento a minha casa, ou sei lá, eu contribuo, eu que pago as contas, enfim. Quando essas pessoas idosas deixam de trabalhar, que é algo que está na nossa vida desde quase sempre, né? Desde a nossa juventude, vou colocar assim. Imagina, 40, 50, 60 anos trabalhando. De repente, a partir de um dia, esse vínculo se corta, prejuízo psicológico, emocional, social, com certeza. Para isso, existem programas que têm como objetivo preparar as pessoas para a aposentadoria. A gente chama de PPA,
Programa de Preparação para Aposentadoria, PPA. Nesses PPAs, são empresas que têm esses programas, né, que são sessões, e angariam, né, juntam os funcionários que vão se aposentar numa sala e começam a falar com eles como é que a vida vai ser depois de aposentados, o que é que eles podem fazer, como é que eles podem ressignificar a vida deles, enfim. Então, existe uma necessidade da gente se preparar, não só financeiramente, né, para a aposentadoria, mas também psicologicamente, socialmente, às vezes fisicamente. Então, o idoso trabalhou, por exemplo, na limpeza, 40 anos limpando uma empresa, varrendo o pátio e tal. Para o físico dele, isso é muito bom, mantém ele ativo. De repente, fica em casa, parado, sentado, dormindo o dia todo, sofá, banheiro, mesa da cozinha. Sofá, banheiro, cama. E isso, para o corpo dele, sendo um prejuízo. Tá? Então, a gente tem que se preparar financeiramente para a aposentadoria? Tem. Mas também, socialmente, psicologicamente, fisicamente. Estar aposentado não é sinônimo de ter que ficar em casa. A Raquel até colocou, né? A mãe dela não é aposentada, mas ela não consegue ficar sem trabalhar. A minha avó, infelizmente, a gente perdeu ela ano passado. E ela trabalhava também. Muito, por sinal, muito até. Passava roupa para fora, né? Passava roupa para o pessoal. Enfim, até gente aqui de Ribeirão ia lá na minha cidade para ela passar roupa. Então, porque era importante para ela. Era daí que ela conseguia comprar as coisas, fazer reforma na casa, que era uma coisa que ela gostava muito. Então, o trabalho está na nossa vida desde sempre. E o trabalho é associado à utilidade, à produtividade, a ser importante. E quando essas pessoas perdem isso, elas, infelizmente, muitas adoecem. Se sentir útil. Oi? Se sentir útil. Útil, utilidade. Utilidade, é verdade. Que nem eu tenho o caso da minha avó, professora, ela está com 84 anos. Ela mora sozinha, independente, ela não consegue aceitar que ela depende de ninguém para nada. Ela quer se virar sozinha o tempo inteiro. Até para ir numa consulta, tudo ela faz sozinha, ela não aceita ajuda de ninguém. E Raquel, e ela faz sozinha? Ela consegue assim se virar? Faz, ela é muito ativa. Eu falo assim, que eu quero envelhecer como ela. O corpo físico dela, assim, a gente até brinca, fala que ela coloca as filhas e as netas no bolso. E ela é muito sadia, sabe? Ela não aceita depender de ninguém para nada. Quer ser independente o tempo todo. Que show! A bisavó da minha esposa tem 108 de registro. Ela também, só que ela não mora sozinha, ela mora com um neto, mas ela que cozinha, ela a casa também, com 108 anos de registro. Teve mais um tempinho que ela ficou sem registrar. Então, assim, a gente vê, olha gente, olha que notícia boa, né? Que informação interessante. Mesmo idosas, tanto a bisavó da Giovana quanto a avó da Raquel, são idosas e são ativas. E se desenvolvem. Muito bom. Parabéns, Raquel. E eu também quero envelhecer assim. Recentemente, professor, eu estava cuidando de uma senhora no hospital. Até eu fiquei sabendo que ela estava nas últimas já, né? Já estava esperando desligar os aparelhos. E quando eu cuidei dela, ela estava com 97 anos. Você vê, a mulher é muito ativa, inteligente. E ela falou para mim que ela não sabe depender de ninguém para nada, que ela estava ficando doente, assim, só pelo fato dos filhos serem abandonados, não ir visitar, mas que ela faz tudo que imagina sozinha. Não, isso muito é show. Muito inteligente. Maravilhoso. E é verdade, viu? Eu não duvido, porque eu já vi alguns idosos, né? Assim. Muito bom, Raquel. Você vê se a disposição dela, você fala, é nova, deve ter uns 30, 40 anos, 97 anos. Se escutar falando, né? Se só ouvir a voz, o relato, eu acho que é novinha, né? Muito inteligente. Tá certo. Parabéns. E que a gente seja assim também, né? Boa. Obrigado, Raquel. Isso aí. Bom, mais uma frase. Todo idoso é ranzinza, rabugento, sistemático? O que é que vocês acham? Não. Não? Não, professor. Não. Se vocês nem todos. Não mesmo. Nem todos, né? Se vocês conhecessem a minha avó, com certeza vocês vão querer tomar café na casa dela sempre, porque ela fazia um banquete pra gente, assim. Era tudo, queijo, doce de leite, goiabada. Minha avó também. Enfim.
Sabe assim? Então, não. Lógico, rabugentos? Tem. Mas tem jovens rabugentos? Tem. Tem criança rabugenta, chata, sistemática? Tem. Então, tem. Gente rabugenta, ranzinza, tem em toda a idade. Não é só característica de idoso, né? Sejamos sinceros. Mas, normalmente, são associados a pessoas idosas. Sistemático, nossa, ele é sistemático. Tem pessoas jovens que também são sistemáticas, né, gente? Tá bom? Mais uma. Nossa, uma pouca vergonha. Eu achei, nossa, ela indo em lugares de jovens. Nossa, como assim? Essa idosa indo num barzinho. Meu Deus do céu. Eu acho muito chique eles indo nesses lugares. Professor. Não é louco? É louco, eu também acho. Então, assim, lógico, o que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo indo em barzinho, não estou fazendo apologia à bebida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Professor. Alguém falou? Eu. Oi, Larissa. Tem um vídeo no YouTube que eu assisti que chama Os Idosos Se Divertem. Que são atores e atrizes idosos, basicamente eles fazendo coisas de jovem. Algumas vezes um pouco exagerado para ser engraçado, mas assim, o engraçado é isso, ver as outras pessoas próximas se chocando, porque eles estão fazendo coisas que os jovens fariam. Eu acho isso engraçado. E Larissa, e meninas, né? Dá para ver assim no rosto das pessoas o medo ou a expressão de reprovação. Nossa, como assim esse idoso fazendo isso? Ou, nossa, é possível ter peso na academia? Como assim um idoso pulando de paraquedas? Um idoso motoqueiro? Sei lá, essas coisas assim. Enfim, na balada, uma idosa na balada, uma idosa morando em república? Acontece. Então, sim, idosos podem fazer. Podem fazer isso. Enfim, o que eu quero que a gente entenda, e eu acho que a aula hoje está muito rica nesse sentido, nós não podemos limitar pessoas por conta da idade delas, tá? Lógico, cada faixa, né, etária, cada fase da vida, a gente tem limitações. Sim, é verdade, isso é fato. Mas cada indivíduo tem que entender qual é a sua limitação, não a gente limitar a pessoa pela idade. Não, idoso não pode fazer isso. Não, jovem não pode fazer isso. Olha, adolescente não pode, porque adolescente é chato, rabugento, teimoso, sistemático, rebelde. E sem vergonha, preguiçoso, só dorme. E hoje em dia só fica na internet e só joga videogame. Joguinho no celular, sei lá, as coisas assim. Não podemos generalizar. Embora existam pessoas que realmente façam isso, mas a gente não pode generalizar, tá bom? Bom, vamos mais uma. Alguém falou? Você lembra quando começou a ter a tatuagem, que as pessoas idosas começaram a usar, que recriminação que foi? Nossa! Eu tinha uma pessoa próxima a mim, é verdade, você falou. A gente, para ir para o trabalho, passava em uma rua que ficava um idoso. E aí ele tinha uma índia tatuada aqui, ó. Uma índia. E aí uma pessoa próxima, que era próxima a mim, falava assim, você já imaginou? Olha só, imagina como que essa tatuagem não era bonita. Agora tá feia assim, porque ele tá velha. Olha aí como é que essa índia tá feia. Onde já se viu? Onde já se viu um idoso querendo ser... Agora, essa aqui já escutaram. Querendo ser menininha. Essa com certeza já escutaram. Querendo ser menininho, menininha. Não, tem que ser velho. Velho é velho. Não pode sair, não pode... E aí é verdade. Então, tatuagem, sei lá, piercing. E roupa então, né? É um outro enigma, né? Essa roupa é de menina. Essa roupa aqui é de jovenzinhas. Uma senhora não pode colocar porque é de menina. Olha, uma senhora tem que usar sempre assim, assado. Então, assim, lógico, né, gente? Professor, eu vou te falar uma coisinha a respeito desse negócio de vestimenta. Eu acho que a vestimenta fala muito do caráter da pessoa. Eu ia chegar lá, é isso que eu ia falar. Ai, desculpa, professor, não, imagina. Ana, mas fala para mim, falei que eu ia comentar. O que eu quero dizer é o seguinte, a vestimenta fala muito do caráter da pessoa.
Sim. Então, eu acho assim que tudo tem o seu período. Então, tem o período de eu ser criança, usar roupa de criança. O período de eu ser jovem, usar roupa de jovem. De eu ser madura, usar roupa... Assim, não que a roupa tenha que ser aquela coisa fechada, séria, não. Mas uma roupa mais que fala mais do meu estilo de vida interior. Entendi. E se eu estiver velha, eu quero ser uma velha assim, para frente, mas com decência. Eu acho que o idoso também tem que saber o seu lugar. Em qualquer faixa etária, não é só o idoso, qualquer faixa etária. Todo mundo tem... Pode falar, perdão. Se eu estiver velha como eu estou... Não, velha, eu já tenho 61. Eu não vou usar uma mini saia. Para que eu vou usar uma mini saia? Por que eu vou usar um bustier na rua? Eu acho assim que tudo tem o seu lugar. Então, a decência no vestir também eu acho importante. Não importa a idade. Mas o idoso também sair que nem, por exemplo, nu na rua. É bobo, é feio, é indecoroso, etc. Entendeu? Eu penso assim que não que a gente tenha que criticar o idoso, mas que ele também se comporte como alguém de experiência, como alguém que vai passar informações boas da vida, do tempo, para os mais jovens. Desculpa, eu falei demais. Tá bom. Professor, você está aí? Acabou a aula, será? É só eu que não estou ouvindo ele? Desculpa, gente, falei demais, viu? Perdão. Eu também não sumiu a imagem dele. Eu também não estou ouvindo ele, não, pessoal. Ele saiu. Não, eu acho que saiu mesmo. Acabou a aula, pessoal. Eu também acho que aí encerrou. Deve ter acabado o tempo do Zoom. Porque faltam 8 minutos para as 7. Eu acho que acabou a aula, pessoal. Que é uma pena, estava... A aula estava boa? É uma pena mesmo. Estava boa. Ele voltou. Ele voltou, Thaís? Eu não estou vendo. Peraí que está conectando aí, ó. Peraí. Eu acho que ele está no celular dele. Minha internet hoje está ruim, tem caído um pouco, mas saiu mesmo. E aí, galera? E aí? Ô, professor, cadê você? Uai, deu? Ô, professor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como é que mostra aqui? Deu ruim no meu celular aqui, ó. Agora, no meu Note, né? Agora eu vou terminar de celular, dá nada não. Perdão. Ana, você estava falando das vestimentas. Perdão, pode falar. Ih, eu falei muito, professor. Deixa você falar agora. Então tá. Mas eu entendi. Eu acho que eu peguei o cerne. O que eu tinha falado mais cedo é o seguinte, ó. Realmente, bom, professor, o que é que eu posso fazer, independentemente da minha idade? Você tem que fazer coisas que, logicamente, sejam de bom senso, né? Que não vão trazer prejuízos, que não vão prejudicar as pessoas. Realmente, Ana, é isso mesmo. Então, dentro dos limites, é isso mesmo, dentro dos limites, a gente não pode se limitar, né? A gente não pode se barrar. Desculpa se tiver... Não é dizer... idosos está falhando. A ideia é, dentro do limite... Aí, está falhando. Melhorou? Não. Aí, dentro do limite, nós precisamos agir com bom senso, tá? E aí isso não depende de idade. Tem a ver com muitas outras questões, tem a ver com valores, com princípios que existem em nós, tá? Mas é isso mesmo, excelente. É isso aí, galera. A aula de hoje, muito boa.
Bom, eu vou desligar, peço desculpa pela falha aí, mas agora eu vi aqui no meu relógio, já deu o horário também, então aí eu já aproveito e já vou encerrar. Eu queria agradecer muito vocês pela presença de hoje, pela Professor, participação. foi muito boa a aula, viu? Oi. Obrigado. Foi muito boa a aula. Obrigado. Viu? É a Alexandra. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Oi, Alexandre. Como você gostou? Não, amei, viu? Parabéns. Até a próxima. Até a próxima. Até. Obrigado, meninas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, Tchau, até boa sábado. Obrigado, meninas. Beijão. Tchau. Tchau e até a próxima.